Opa, aqui é o José Roberto da JD Fotografia. Seja bem-vindo a essa aula gratuita com o tema Aprenda a aprender fotografia de forma simples e eficaz. Melhore seus estudos e atinja resultados extraordinários. Seria isso possível? Nessa aula quero te provar que sim. Então vamos lá? Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Talvez você pense que não importa como esteja estudando fotografia, desde que esteja estudando de alguma forma. Eu também pensava assim, e isso tem um fundo de verdade. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Existe uma grande diferença entre ser ocupado e ser eficiente. Você já passou algum dia fazendo tanta coisa e no final não viu o resultado? Pois é, isso significa que você passou o dia todo ocupado, mas não passou o dia sendo produtivo. Existe algo chamado de Lei de Pareto ou Princípio 80-20. Você já ouviu falar? Esse princípio é muito interessante. Basicamente, ele afirma que 80% dos efeitos de qualquer coisa vem de 20% das causas de qualquer sentido. Vou te dar alguns exemplos práticos de como isso funciona. Pesquisas apontam que 20% dos motoristas são responsáveis por 80% dos acidentes. 20% das ruas de uma cidade ficam com 80% do tráfego de carros. 20% das suas roupas são usadas por você por 80% do tempo. 20% da população possui 80% da riqueza mundial. E por aí vai. Conseguiu ver um padrão? Os números podem não ser exatos e variar um pouco, mas o ponto principal desse princípio é que a minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Se esse princípio é aplicado para os estudos, pode-se dizer, por exemplo, que 80% do conteúdo mais importante de um livro está em apenas 20% dele. É muito provável que você esteja concentrando 80% do seu tempo em estudos que te geram apenas 20% do resultado. E não seria melhor se estivesse focado nos 20% de estudo que dão 80% do resultado? Então, só com o princípio 80-20 já vimos que você pode estar aprendendo de forma errada, mesmo sem saber. Mas tem mais uma coisa que quero te falar para você ter absoluta certeza de que seu aprendizado pode ser mais eficaz. Tudo que é complicado pode ser ensinado de forma mais simples. Existem diversas técnicas para isso, e se você ficar até o final da aula, vou te falar algumas que com certeza te ajudarão a encurtar a jornada para o seu sucesso. Agora, eu gostaria de falar que eu sou muito parecido com você. Eu sei que você não me conhece, então quero te contar um pouco da minha história. Como a maioria dos fotógrafos, eu vim de outra área. Eu trabalhava com informática em regime CLT, mas sempre quis ter um negócio próprio. E um certo dia resolvi estudar design gráfico. Apesar de me formar, o curso não foi como eu esperava, principalmente o método de ensino. Mas mesmo assim, foi por conta desse curso que eu conheci uma das coisas que mais mudariam minha vida, a fotografia. Tive uma matéria de fotografia onde era preciso fazer um projeto. Comecei a pesquisar sobre fotografia e de alguma forma aquilo foi me encantando. Eu nunca tinha parado para pensar em como era feita uma foto. Para fazer o projeto era preciso ter uma câmera, coisa que eu não tinha. Não precisava ser uma câmera com todos os recursos manuais. Poderia ser qualquer uma daquelas super zoom ou até alguma mais simples. A grande maioria dos meus colegas pegou a câmera emprestada, porque só queriam tirar a nota e passar logo para aquela matéria. Mas eu estava tão encantado com aquilo que queria uma câmera para mim. E como eu tinha um notebook e um desktop, eu acabei trocando meu notebook por uma câmera. A câmera era uma Canon T4i e estava bem conservada. Então meu objetivo com a câmera já não era só fazer aquele projeto. Eu percebi que a fotografia unia muita coisa que eu gostava. E o que mais me fascinava na fotografia era o fato de que ela poderia me dar o que eu mais almejava na minha vida profissional. Ter um negócio próprio, fazendo o que eu gosto. Então eu decidi que, enquanto eu terminava o curso, eu aprenderia fotografia para, de repente, tentar viver disso. E como todo iniciante, eu encontrei obstáculos. Estudava e parecia que nunca sabia o suficiente. Eram tantas técnicas, tanto conteúdo complexo, tanta informação, muita teoria que não fazia muito sentido para mim. As aulas e cursos que eu via só falavam de técnica. Eu não sabia onde poderia chegar ou o que poderia fazer. Era muito ruim estudar e parecer não sair do lugar. E não ter um objetivo. Isso me frustrava demais. Então, eu comecei a cair na armadilha que 99% dos fotógrafos caem em algum momento. Na verdade, muitos acabam caindo e nem conseguindo mais sair dessa armadilha.
e eu chamo ela de equipamentice. Eu comecei a achar que só melhorando equipamento ficaria melhor. E como você sabe, os equipamentos, principalmente aqui no Brasil, não são nada baratos. E ainda incomodado com aquilo, pensei em alguma maneira de mudar tudo isso. Para mim, estudar sobre algo sem ter uma visão geral de tudo aquilo, toda a área, sempre foi uma coisa que me incomodou muito, desde a escola. Então comecei a ver diversos cursos de diversas áreas da fotografia, para tentar ter uma visão mais geral. Fui em busca de cursos mais práticos e com visões mais amplas. E aí eu notei que somente os cursos classificados como mais avançados mostravam alguma coisa mais geral, assim como eu queria. Mesmo não dominando 100% básico, ver esses conteúdos mais avançados fazia com que as coisas começassem a fazer mais sentido para mim. E aí eu colocava em prática o que eu conseguia, e assim toda aquela teoria complicada começava a fazer um pouco mais de sentido. E foi assim que eu aprendi fotografia no início da minha carreira. Foi um percurso muito cansativo, sem métodos descomplicados, o que deixou tudo muito trabalhoso e muito lento. Mas o grande problema disso, além de não ser eficiente, é que eu acabava tendo overdose de informação. Era muita coisa na cabeça e eu queria testar tudo. E talvez isso aconteça com você. Se você já começou a estudar e quer alcançar resultados o quanto antes, com certeza vai passar por isso também. Mas então, em minha vida aconteceu algo que mudou tudo. Eu descobri sobre algo chamado desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler sobre produtividade, a entender sobre o princípio 80-20 e como eu poderia ser mais produtivo com tudo isso. E aí eu viciei em aprender produtividade e aplicar isso ao meu negócio de fotografia. E isso me ajudou muito. Eu vi como aquilo estava melhorando meu aprendizado e me mudando. Eu, que não tinha costume de ler nada, de não ler um livro por ano, naquela época li em torno de 10 a 15 livros. Só então foi quando meu negócio começou a dar certo. E então muitas pessoas começaram a seguir meu trabalho. Fotógrafos iniciantes e pessoas interessadas por fotografia começaram a me procurar também. E elas começaram a pedir conselhos e dicas e perguntar se eu tinha algum curso. Eu percebi então a necessidade e a dificuldade que elas tinham, que eu também tive e que lutei muito para superar. E eu percebi o quanto eu poderia ajudar com o que sei, com o que eu estudei, como eu poderia ajudá-las a evitar perder tempo à toa. Afinal, nessa correria e loucura de nossos dias, tempo é o bem mais precioso que temos. Mas eu relutava muito. Eu sempre acreditei que eu não tinha o dom de ensinar. Sempre uma pessoa mais introvertida, eu achava que ensinar era coisa só para os extrovertidos. Até que o dia da decisão veio. Em uma noite lá, em torno das 10, eu estava me deitando para dormir e recebi um direct no Instagram. Era uma seguidora elogiando uma foto que eu tirei sozinho com minha esposa. E ela me perguntou se teria como ser fotógrafo começando do zero, sem nunca ter pegado uma câmera antes. Eu respondi que sim, com certeza. E ela me falou que estava procurando um curso de fotografia na cidade dela e aí conversamos um pouco. Apesar disso já acontecer antes, por algum motivo, nessa vez eu fiquei muito pensativo. Eu fiquei pensando que talvez ela começasse um curso que de repente não ensinasse de uma forma prática e eficiente, e com isso ela acabaria gastando muito tempo, muito dinheiro para aprender, como foi comigo. Ou quem sabe isso fosse desanimá-la e ela até desistisse do sonho. Eu pensei então que se eu tivesse um método explicado, com passo a passo, eu poderia ajudá-la a alcançar seus sonhos, falar sobre o que eu passei, o que deu certo para mim, e assim criar um atalho para que ela chegasse nos seus objetivos mais rapidamente. Eu poderia ajudar alguém que estava do outro lado do país. E aí foi nesse momento que parei e falei para mim mesmo: eu tenho que parar de criar desculpas e agir. Vou criar um método para ajudar as outras pessoas a chegar onde cheguei em menos tempo do que eu cheguei. E hoje, agora, estou dividindo isso com você. Aliás, vocês são as primeiras pessoas a ouvirem sobre isso. Além de tudo isso, quero te dar mais 2 razões do porquê quero ensinar isso. 1. Eu acredito que se o mercado como um todo melhora, todos ganham, inclusive o nosso país. Ou seja, se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E 2. Também acredito que meu sucesso não depende do seu fracasso. Há espaço e mercado para todos. No caso da fotografia, há diversas diferenças no trabalho de cada um e, consequentemente, há clientes para cada um e cada tipo de fotógrafo. Então agora vou te entregar esse método que elaborei, baseado em toda a minha experiência, em tudo que já vi, já ouvi, já li sobre produtividade e fotografia. Você pode pegar esse método e começar a aplicar hoje mesmo no seu aprendizado. Então vamos lá? Bom, aqui falaremos de 2 assuntos. O primeiro eu chamei de os 3 pilares do fotógrafo. Como eu já te disse, uma coisa que me incomodava muito quando estava aprendendo fotografia
era que não tinha uma visão geral da área como um todo. Eu não falo isso só no sentido de saber os nichos e segmentos da fotografia, mas também na visão geral do aprendizado, do caminho do aprendizado. E aí, juntando esse pensamento com o fato de todo o curso que eu ver para iniciantes só ensinar técnica, só ter foco na câmera e nunca num fotógrafo, eu criei isso que eu chamei de os 3 pilares do fotógrafo. E você não precisa anotar essa parte, porque eu enviarei para você por e-mail um arquivo com tudo explicadinho. Então você só precisa prestar atenção. Os 3 pilares do fotógrafo abrangem a área da fotografia como um todo. E eles são: o primeiro pilar, fundamentos internos; o segundo pilar, os fundamentos externos; e o terceiro pilar, os fundamentos pessoais. O pilar 1, fundamentos internos, é a parte pura técnica da câmera, o que fala sobre a tríade ISO, diafragma, obturador, as lentes, os formatos de arquivos, balanço de branco, tudo que for parte técnica na câmera está incluso no primeiro pilar. E esses são aqueles fundamentos que todo bom fotógrafo domina e basicamente faz igual. O pilar 2, fundamentos externos, é a parte técnica externa da câmera e também conceitual. Ou seja, a parte de composição, de regras de terço, de regra do ponto de ouro, cores, todas essas técnicas que não estão na câmera, mas que estão no local, fazem parte do segundo fundamento. E também a parte conceitual, como direção, como as cores que eu vou combinar, algo que seja conceitual, que cada um faz de um estilo, que você pode adaptar para o seu estilo. Então, esse segundo pilar mistura técnica e conceito. A parte técnica desse pilar, assim como no primeiro, é igual para todos. Então a gente está vendo que tudo que é parte técnica é igual para todos. Mas aqui também temos a parte conceitual, como eu já disse, direção, o estilo de cores, o tratamento da imagem. Então este pilar já começa a gerar diferença entre os fotógrafos. O pilar 3 seriam os fundamentos pessoais. E ele é como você lida com tudo. Ele é o seu estilo, o seu nicho, o seu método de vendas, as suas referências, como você gerencia os seus arquivos, o seu marketing, o seu porquê, o seu motivo de fotografar. Este último pilar é puramente e único de cada fotógrafo. É 100% conceitual e cada um faz de um jeito e é de um jeito. Sendo assim, a questão técnica é igual para todos. E o que te faz um bom fotógrafo com diferencial não é seu domínio sobre as técnicas, porque como ela é igual para todos, não vai fazer tanta diferença, mas os seus conceitos farão. E se você tiver isso claro desde o início, a sua jornada e a sua carreira toda vai ficar muito mais fácil. Todos os cursos iniciantes se baseiam no primeiro fundamento, no primeiro pilar. E um ou outro aborda um pouquinho ali do segundo, e nenhum deles alcança o terceiro. O problema disso é que o aluno acaba focando tanto na técnica e não passa a aprender outra coisa até que acha que está dominando 100% as técnicas. E isso é um erro tremendo. É isso que gera tantos fotógrafos viciados em equipamentos, ou com equipamentice, como eu falo. Como eles estão acostumados a estudar sobre técnica, fica claro para eles que o equipamento é que faz a diferença. Mas como vimos nos 3 pilares, o pilar 1, que é puramente técnico, é o único em que todos os fotógrafos são iguais. E eu tenho certeza que você não quer ser só mais um. O que o cliente vai ver de diferença, mesmo que não saiba explicar, é a parte conceitual. Tanto aquela pouca parte que está no pilar 2, quanto e principalmente o que está no pilar 3. Você já viu um fotógrafo que não tem um trabalho tão bom assim, mas vende muito? As chances são que ele domina ali o básico dos pilares 1 e 2, mas o forte dele está no pilar 3, que é onde se encontra o relacionamento com o cliente. E também não é incomum encontrarmos o contrário. Alguém que tem a fotografia linda, perfeita, técnicas super sensacionais, mas não consegue vender tanto quanto esse outro. O pilar 3 dele está muito fraco. E então é assim, porque são os 3 pilares do fotógrafo, não é à toa. Se tem uma estrutura suportada por 3 pilares, significa que os 3 pilares têm que ter a mesma força, a mesma resistência. E se você tem um mais forte que o outro, começa a ficar penso e pode chegar um momento que cai. A ideia dos 3 pilares é que você esteja fortalecendo os 3, todos ao mesmo tempo. Não adianta focar em um e deixar aquele extremamente resistente, extremamente forte, se os outros 2 não estão, ou se estão mais ou menos, ou se tem 2 fortes e um fraco.
os três têm que estar na mesma força, ou algo bem parecido. E por que 3 pilares, não 4, não 5 e tal? Porque 3 é o mínimo que você consegue utilizar para suportar qualquer coisa. A gente não consegue montar um suporte com menos do que 3, né? Então essa é a ideia. Então, baseado nisso, seus estudos devem ser planejados, seguir uma lógica para ir alimentando os 3 pilares. E há 4 fases na carreira de um fotógrafo para estudar os 3 pilares. A fase 1, a fase inicial. Nessa fase, você precisa ter mais foco nas técnicas, mas não deixar de estudar os conceitos, para que tudo isso vai fazendo já sentido na sua mente e você já começa a criar seu estilo, encontrar seu nicho, as suas motivações. Ou seja, você não pode só fortalecer o pilar 1, porque os outros 2 já precisam ser alimentados, nem que seja menos nessa fase. Então nessa fase eu indico o estudo nessa seguinte forma. 60% do tempo de estudo seu vai ficar no pilar 1. 30% do seu tempo de estudo vai ficar no pilar 2. E por enquanto só 10% do seu estudo vai ficar no pilar 3. Então vamos para a fase 2. Depois de um tempo, quando você já sentir que suas técnicas estão mais legais, talvez não perfeitas, mas boas o suficiente para te fazer realizar trabalhos já pagos, você começa a focar mais no pilar 2, onde a sua fotografia começa a ter um diferencial com um conceito. E um pouco mais também no terceiro pilar. Então, nessa fase eu indico o estudo da seguinte forma. 40% do seu tempo vai continuar lá no estudo do pilar 1, e agora 40% do seu tempo vai ficar no estudo do pilar 2, e 20% do tempo de estudo no pilar 3. E aí tem a fase 3. Aqui é quando você já está com um domínio muito bom das técnicas e conceitos técnicos do pilar 1 e o 2 também. Aqui você começa a focar no pilar 3, onde tem o seu grande diferencial como fotógrafo. E aí nessa fase o estudo fica da seguinte forma. 10% só do tempo de estudo no pilar 1, 30% de tempo no estudo do pilar 2 e 60% do tempo no estudo do pilar 3. E aí tem a fase 4, a fase mais avançada. Aqui você já domina todas as técnicas perfeitamente e seu foco passa a ser praticamente só o pilar 3. Mas também é preciso tomar cuidado para não cair na armadilha de achar que suas técnicas não podem melhorar. Porque você pode estudar técnicas mais avançadas que antes não entendia. Então seu objetivo principal nessa fase é manter o foco no seu estilo. Você começa a entender o porquê de fazer o que faz, o que combina com você, com o seu estilo, com o seu nicho, os conceitos que se identificam com você. E aí os seus clientes verão isso e aqueles que se identificam com você serão atraídos. E aqui eu indico o estudo da seguinte forma. 5% do tempo de estudo no pilar 1, que é para você manter um estudo mínimo ali nas técnicas para você sempre estar melhorando. 25% do tempo no estudo no pilar 2, é onde tem também um pouco de conceito e técnica, e 70% do tempo de estudo no pilar 3. Então é para isso que os 3 pilares servem. Eles deixam você com visão no futuro, te mantém focado no que importa, te protege de armadilhas que farão você perder muito tempo, dinheiro, e te mantém um fotógrafo completo, equilibrado. Então siga esse método. E tudo isso que eu falei, você receberá no seu e-mail detalhado, para você já começar a utilizar e já mudar a sua fotografia. E agora vamos para o segundo assunto. Eu chamo ele de MAF, que é Método de Aprendizado Facilitado. E eu já explico o que é. Então até aqui já vimos todos os problemas de estudar sozinho, certo? Bom, ainda tenho coisa para falar sobre eles. Agora você já sabe o que estudar graças aos 3 pilares do fotógrafo, mas ainda terá que lidar com os conteúdos complexos das aulas e tutoriais de fotografia. As aulas e livros ensinam primeiro a teoria, toda complicada e detalhada, com palavras difíceis e muitas vezes desconhecidas. E aí primeiro você tenta, mas não entende direito. Isso acontece porque você não está familiarizado com aquilo. E isso é uma forma não muito eficiente de aprendizado. Pense comigo, como normalmente aprendemos as primeiras coisas na vida? Como um bebê aprende a andar? Ninguém fala para ele toda a teoria, colocar um pé na frente do outro, equilibrando o corpo e jogando peso para lá e para cá, etc. O bebê começa a engatinhar, e isso é prática. O cérebro vai se desenvolvendo, ele vê ao redor como as pessoas andam e vai então tentando praticar, até que surge o primeiro passo. E daí em diante ele começa a tentar, até que finalmente comece a andar. A princípio meio desengonçado e com o tempo acaba andando perfeitamente. E como que ele aprende a falar? Da mesma forma, não é aprendendo gramática primeiro.
Os pais falam com ele, ele enxerga, associa as palavras com as ações, as coisas, ele vê a ação do pai, até que começa a tentar imitar, que é prática. E dali começam a sair as primeiras palavras. E aí só depois que cresce é que ele vai para a escola e começa a estudar sobre gramática e aí sim melhorar a sua fala, ou seja, a parte teórica vem depois. É contra-intuitivo aprendermos só toda a parte teórica completa primeiro, para depois praticarmos. Mas aí agora você vai pensar, então eu tenho que pegar uma câmera, colocar no modo manual e sair clicando e testando tudo sozinho? Não. Como já pessoas crescidas, passamos por um repertório de experiências grande. E aqui eu estou chamando de repertório de experiências todas as experiências de vida que temos. Esse repertório é bem relativo e cada pessoa tem um. Mas as coisas mais comuns do cotidiano, todos nós compartilhamos em nosso repertório. Então, se eu falar para uma criança de 8 anos hoje, que o MSN, alguns anos atrás, era como o WhatsApp de hoje em dia, as chances são de que ela entenderá perfeitamente. Isso porque ela já tem experiência prática com o WhatsApp, que é algo comum entre todos nós. E, inclusive, pesquisas dizem que 95% dos smartphones no Brasil possuem WhatsApp. Então, eu não tive que explicar a teoria completa, dizendo que o MSN é um software de mensagens instantâneas online criado pela Microsoft, que antigamente, antes do surgimento dos smartphones, era o mais famoso mensageiro entre todos e etc. Uma simples referência, uma comparação com algo comum para a criança, algo que ela já tem a prática, bastou para que ela entendesse o que eu queria dizer. Eu usei o que eu chamo de um atalho teórico. Esse atalho teórico associou o que eu disse a uma coisa que ela já conhece e tem prática. Então, depois disso, eu até poderia explicar a parte teórica toda para a criança e ela já entenderia mais facilmente. Isso fez sentido para você? Se você estudar um pouco sobre o cérebro, você vai descobrir que ele sempre está buscando atalhos para facilitar a nossa vida. E esses atalhos só existem quando temos um repertório de experiências. Então, se a criança lá nunca tivesse tido contato com o WhatsApp, a minha explicação faria algum sentido para ela? Nem um pouco. Desde sempre na história humana, a forma mais fácil de aprender ou ensinar algo foi na ordem prática da ação e depois a teórica, que é o entendimento. Então a ação, a prática primeiro, nem sempre significa você ter que estar fazendo realmente aquilo, realmente praticando aquilo, como a criança que está aprendendo a andar. Ela está realmente praticando aquilo para poder andar. Na grande maioria das vezes, pode ser algo que você já conhece e tenha praticado antes, algo do seu cotidiano. Algo que está no seu repertório de experiências práticas, como é no caso da criança que já conhecia o WhatsApp. No momento da explicação, ela não precisava estar mexendo no WhatsApp, mas ela já conhecia e isso fez com que ela entendesse. Então você vai associar essa prática com a teoria. Até aqui fez sentido para você? Então eu pensei, como seria se eu tivesse aprendido fotografia assim? O que aconteceria se para cada técnica que no começo parece muito complexa, houvesse um atalho teórico para que eu entendesse de forma simples e prática? Se tivesse um atalho teórico para entender de uma forma básica e em seguida praticasse aquilo, e só depois dessa prática eu estudasse realmente a teoria, e se ainda depois dessa teoria eu voltasse a praticar, então ficaria uma ordem assim. Primeiro um atalho teórico, depois a prática, depois a teoria, depois a prática. Ou seja, primeiro um atalho teórico, a comparação com algo já comum que tenha praticado antes, algo do cotidiano. Depois a prática já com uma noção da técnica, pegar a câmera, praticar aquilo, sentido como a câmera trabalha, mesmo que sem entender perfeitamente. Depois sim, realmente a teoria daquilo. Após ter uma noção de como funciona e ter praticado com a câmera, estudar a teoria fica muito mais fácil de entender. E aí depois disso, a prática de novo. Você já vai ter entendido bem mais a teoria, já vai ter se acostumado com a câmera, então a prática vai ser só para aperfeiçoar e enraizar aquele entendimento. E assim a curva de aprendizado se torna muito menor. Eu não vou dizer para você que se você seguir esse método, quando chegar nesse quarto passo, você já vai fazer tudo perfeito. Mas eu garanto que seu desempenho será pelo menos 50% melhor do que se fosse pelo estudo tradicional. E fique tranquilo que também vou enviar o funcionamento do MAF no seu e-mail, tudo detalhado. E para embasar mais esse método, eu fui atrás de informações de como aprender qualquer coisa. E aí eu encontrei a técnica Feynman, ou Feynman. Essa técnica, basicamente, diz que você deve ensinar fingindo que se estivesse ensinando para uma criança. Ou seja, isso faz muito sentido com o nosso método. Como você ensina a criança? Lembra a história do MSN? Então é a mesma ideia. Bom, já vimos muita coisa até aqui.
e podemos dizer que concluímos que o método tradicional de estudar fotografia não é melhor e muito menos o mais eficiente. Quanto tempo você poderia perder, assim como eu perdi, porque ninguém me mostrou o caminho e como fazer. Agora vem a melhor parte da aula. Você já imaginou estudar fotografia unindo o método dos 3 pilares com o MAF? Quão produtivo isso seria? Uma fórmula que seria um atalho para o sucesso no aprendizado fotográfico. Se o próprio cérebro humano, que é a coisa mais incrível que já vimos, tenta pegar atalhos a todo momento, por que é que nós tentamos fazer diferente? Por que tentamos reinventar a roda? Seria demais existir um curso juntando esses 2 métodos que vimos, que faz todo sentido. Um curso voltado para fotógrafos que querem realmente aprender, que não querem gastar tempo desnecessário, que não querem cair nas armadilhas que muitos caem, que querem ter uma carreira o mais breve possível e que querem ter um diferencial. E eu poderia passar mais algumas horas ensinando aqui, mostrando como aplicar isso em cada aspecto dos seus estudos, mas este é o máximo que eu consigo entregar nesse espaço de tempo que a gente tem disponível. Então é aqui que eu quero te fazer um convite especial. Você que está aqui vendo esse vídeo tem o privilégio de ser a primeira pessoa, junto com seus colegas que também estão aqui na sala, a saber dessa novidade. Baseado em tudo que falamos aqui, eu estou criando um treinamento simplesmente fotógrafo. Treinamento baseado 100% nos pilares e no método MAF. Como você já sabe, eu quero ajudar as pessoas como você a não caírem nessas armadilhas, a não gastarem o precioso tempo à toa, a acreditarem que é possível viver do que gosta e a fazerem diferença. E talvez seus amigos ou até a sua própria família pode não acreditar nos seus sonhos. Uma das pessoas que provavelmente está aqui na sala me mandou uma mensagem há alguns dias dizendo que ela ama fotografar, mas que sua mãe diz que isso não dá dinheiro. E infelizmente isso é um mal cultural do nosso país. Tenta imputar em nós que para ser bem sucedido, só cursando medicina, direito e outras coisas assim. Mas eu creio que o mundo é muito mais do que isso. Você tem que viver fazendo o que você gosta e fazendo com que isso faça diferença na vida das outras pessoas. E como será esse curso que estou preparando nessa primeira turma? O treinamento simplesmente fotógrafo será assim. Serão 4 horas densas de conteúdo, uma por semana, com muitos exercícios e materiais. Você aprenderá de forma simples e prática toda a base da fotografia e principalmente a base de ser um fotógrafo. Não pense que você verá a aula em um dia e terá que ficar esperando parado até outra semana para ver a próxima aula. Não. A aula terá exercícios para que você faça e terá muito conteúdo e ficará disponível para você rever durante toda a semana por meses. As aulas são planejadas para que qualquer um possa ver, mesmo que você nunca tenha pegado uma câmera na mão. E se você já está estudando há um tempo, sem problemas, você também vai aprender muito. Eu tenho absoluta certeza que esse curso fará muita diferença na sua vida. Cada aula será focada em um dos pilares, e a última será juntando tudo, o conceito geral. Mas espera aí que ainda tem mais. Se você adquirir o curso agora, enquanto esse vídeo ainda está disponível, você ganhará esses 4 bônus especiais para vocês, que são aqui da primeira turma. E são eles. O primeiro bônus será sobre marketing digital básico. Uma aulinha, um e-book onde eu explico o marketing digital para você começar com seu negócio de fotografia. O segundo bônus é uma leitura de portfólio de suas fotos comigo. Se por acaso você não sabe o que é leitura de portfólio, significa que você vai me enviar algumas fotos e eu vou analisar e vou falar para você o que está legal na foto e principalmente o que pode melhorar nas suas fotos. O terceiro bônus é um grupo exclusivo no Facebook com um acompanhamento. Esse acompanhamento por mim. Vocês possivelmente vão ter algumas dúvidas, podem conversar entre vocês no Facebook e eu também estarei ali ajudando, dando suporte. E o quarto bônus será um e-book como elaborar álbuns. E tudo isso de presente para você que adquirir hoje. E quanto você acha que vale tudo isso? Quanto acha que valeria a pena gastar para evitar cair nessas armadilhas que vimos, economizar tempo e pegar um atalho para o sucesso? Se você for uma boa escola de fotografia, você pagará pelo menos uns R$300 aí por aula semanal. Aulas que seguem o método tradicional, ou seja, teoria, teoria, teoria e só depois da prática. Aulas que não mostrarão uma visão geral da área, que não te guiarão para um caminho de sucesso. E essas aulas nem poderão ser vistas novamente. E quanto sairiam essas aulas aí por mês? Mais ou menos os 1.200. Então eu acredito fortemente que se eu cobrasse R$997 seria um valor bem justo para te fazer não perder tempo, ensinar de forma mais eficaz, te entregar um material legal e ainda acompanhar seu progresso. Mas eu quero ajudar ainda mais você que está aqui, que está nessa primeira sala, na primeira turma. Você que parou seu tempo, seu dia, para ouvir os meus pensamentos, os meus métodos.
você tem um diferencial muito especial para mim. E é por isso que eu decidi colocar um valor muito mais tranquilo para você. Quer saber quanto? Bom, digamos que você saia com amigos para o shopping uma vez por semana. Quanto que você gasta? Eu chuto que pelo menos uns 70, 80 reais é certeza que você gaste aí. Mas vamos colocar aqui um pouco abaixo, uns 50 reais. Então em um mês você gasta no mínimo, do mínimo, 200 reais só com isso. Um lazer básico, que é algo importante, mas que não trará o resultado que você espera. Não te fará alcançar seus objetivos. Então olha só, se você economizar esse valor por um mês apenas, você já consegue adquirir esse curso. Um valor que você conseguirá recuperar facilmente no seu primeiro cliente. R$ 197 reais é o meu valor para essa primeira turma. Essa turma inicial do treinamento Simplesmente Fotógrafo. Então, se você pegar R$ 6,56 por dia em um mês, você já paga esse curso. Algo que afetará a sua vida não só por um mês, mas o restante dela. E se você ainda acha muito, esse 197 você ainda consegue parcelar no cartão em até 12 vezes de R$ 19,70. Você ainda não se convenceu, tem mais uma coisa boa. E essa é para você que está aqui com receio que esse curso não serve para você. Adquira o curso hoje e você terá 7 dias para pedir reembolso, por qualquer motivo, sem ter que me explicar nada. Se não gostou, se teve algum problema financeiro, não importa. Você tem 7 dias de garantia incondicional, 7 dias a partir de quando a primeira aula estiver disponível. Eu realmente acredito que esse treinamento fará toda a diferença na sua vida. Então você pode clicar no botão que apareceu aqui na tela e adquirir agora mesmo o curso. Outra coisa muito importante, as vagas são limitadas, porque eu irei acompanhar vocês nessa turma. Então se você não adquirir agora o curso, enquanto esse vídeo está online, não sei se você vai conseguir depois. Esse pode ser o único momento que você consiga adquirir. Ou você pode esperar também pela próxima turma, mas como eu disse, esse valor é especial para vocês da primeira turma. Provavelmente nas próximas o valor não será o mesmo. Também ainda não faço ideia de quando vai abrir a próxima turma. E bom, para finalizar, então agora você tem 3 opções. A primeira dela, ignorar tudo que eu falei e continuar sua vida normalmente. Eu te agradeço por passar seu tempo comigo e cada um vai para o seu caminho. A segunda opção é tentar atingir os resultados sem o curso. Você pode seguir os 3 pilares, bolar seus estudos, tentar tudo sozinho, mas as chances são de que você gastará muito tempo só para elaborar isso. Sem contar que você não vai conseguir seguir o MAF, porque ninguém vai te passar o conteúdo já no modo MAF. E a última opção é adquirir o curso, sem risco nenhum, com bônus especiais para vocês, e tentar a sorte de ter sua vida transformada. E se não gostar por qualquer motivo, pedir reembolso em 7 dias. Então clique no botão nessa página e abra um atalho para ser um fotógrafo de sucesso. Estude fotografia de forma mais eficaz e alcance resultados extraordinários, que seus concorrentes demorarão muito mais para alcançar. E eu aguardo você nessa turma especial e junto alcançaremos o sucesso. Um forte abraço e até a turma!